HFC Cast, o podcast do HFC Saúde, sempre levando muitas informações para você. E Novembro Azul, nós vamos falar sobre o câncer de próstata. Mitos, verdade, os medos que muitos homens deixam de fazer os exames necessários. Quem vai trazer esse assunto, abordar esse tema aqui com a gente é o Dr. Rafael Lage, urologista do HFC Saúde. Seja bem-vindo, doutor, aqui ao HFC Cast, primeira vez aqui com a gente. Bom dia, Mônica. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e conversar sobre o Novembro Azul, que é um mês dedicado à prevenção do câncer de próstata. Exatamente. E, doutora, a gente já começa falando, né? Homens, na maioria das vezes, a mulher é quem leva o homem ao médico, né? Ou seja, conscientiza, orienta, vai lá, marca o médico. E muitos homens acabam deixando de ir sozinhos, por conta própria. Isso ainda acontece, doutor? O doutor que atende aí no consultório, como é que é? Os homens estão querendo se cuidar mais ou o papel da mulher ainda é fundamental na vida do homem aí, quando o assunto é cuidar da saúde? Os homens estão procurando cada vez mais urologista para fazer a rotina da próstata anual, devido a informações que aumentaram por meio de os meios de comunicação, internet, jornais, como já liam, e também pelos amigos, né? Então, a mídia aumentou muito, né? Os vários meios de comunicação, então aumentou muito a procura do urologista e estão realizando mais o exame de toque retal e o PSA. Exatamente. Que notícia boa é essa? E eu queria entender um pouquinho, quando o doutor fala em rotina de próstata, o que é essa rotina? Quais são os exames necessários? Porque a gente também ouve de muitos homens, eu já fiz o PSA, sabe, não deu nada, então eu não preciso fazer o de toque. Um complementa o outro, doutor? Explica essa rotina. Qual que é a rotina necessária para se fazer e realmente, né, você fazer esse preventivo? A rotina da próstata funciona da seguinte forma. Anualmente se faz o PSA mais o toque retal. Um complementa o outro. Idealmente, iniciar com 50 anos de idade, o homem, sem fatores de risco. Então, vamos lá. O homem hoje, ele começa a fazer o exame. Com que idade, doutor? Então, aos 45 anos, quando tem histórico familiar de câncer de Então, se tem próstata. algum caso na família, 45. 45 anos. Familiares de primeiro grau, pai ou irmão, aumenta 2 vezes o risco de câncer de próstata, um familiar. 2 familiares, aumenta em 5 vezes o risco de câncer de próstata. Nossa, doutor, verdade. Então, tem que ficar esse alerta mesmo, Tem hein? que ficar esse alerta, fazendo anualmente o PSA mais o toque retal. E se não tiver histórico familiar e nem outros fatores de risco, inicia com 50 anos com o toque e o PSA. E quando a gente fala de fazer o toque e o PSA, todos os anos é necessário fazer? Uma vez por ano? É necessário fazer uma vez por ano. O PSA pode se elevar, né, de um ano para o outro, assim como surgir alterações no toque retal. Vamos explicar o que é o PSA, doutora? Às vezes tem algum homem que ainda não sabe. O que é o PSA? O que consiste esse exame? O PSA é um exame de sangue, né, um exame laboratorial sérico, que dosa uma proteína, o PSA é uma proteína produzida pela próstata. E quando tem alguma patologia, seja uma inflamação, prostatite aguda ou hiperplasia prostática benigna, e se eleva mais acentuadamente nos casos de neoplasia de próstata, né, no câncer de próstata. Então, é uma proteína produzida pela próstata que se eleva quando tem alguma patologia na próstata. E o toque retal, ele é feito no próprio consultório? É rápido? Ainda se tem muito preconceito, doutor? Ainda se tem muito preconceito. No Brasil, o número está bem aquém do ideal. Mais da metade dos pacientes não realizam o toque retal e o PSA. Nem 50% realizam o PSA, que é um exame de sangue bem fácil de ser realizado, né? Que não tem nenhum preconceito por trás, né? Do exame de sangue. Então, no Brasil está muito aquém do ideal. De se fazer realmente, dos homens irem procurar. Agora, quando a gente diz em câncer de próstata, vamos entender um pouquinho o que é essa doença, doutor? O que é esse câncer? O câncer é uma alteração, né, nas células da próstata. Elas vão sofrendo displasia e depois neoplasia.
e formam um tipo de célula maligno, né? Que se multiplica com mais facilidade, se espalham pelo corpo, né? E em casos mais avançados causam até metástase. Entendi. Pode ficar localmente avançado. O câncer de próstata, ele também é classificado em vários riscos, né? Desde muito baixo risco até muito alto risco. Dependendo de se está avançado ou não, doutor? Varia com o Gleason, né? Escala de Gleason, o tipo de células, né? Que se desenvolve ali na próstata. Entendi. E, doutor, quando a gente fala no câncer de próstata, existe algum sintoma que pode chamar a atenção desse paciente? Alguma modificação, dor, alguma coisa que chame a atenção, ou ele é silencioso? O câncer de próstata, ele é silencioso. Daí que a importância de fazer o PSA e o toque retal todo ano. Nos estágios iniciais, o câncer nem é tocável. Pode acontecer de estar com câncer de próstata, com PSA elevado, e não ser identificado no toque retal. Olha. Então, por isso que é importante. E também em estágios intermediários, pode ter um pequeno nódulo, né? Então, daí que se viu essa importância. E também, os cânceres em baixos riscos, né? Eles podem ser acompanhados sem realizar tratamento definitivo, né? Como curativo, como a cirurgia e a radioterapia. A gente pode realizar a vigilância ativa, né? Que o PSA baixo, o Gleason baixo, caracterizando baixo risco. Daí vai repetindo anualmente a ressonância, a biópsia. Faz um acompanhamento, não necessariamente que precise de uma cirurgia. Semestral ou anual. Só para acompanhar. Só para acompanhar. Repete biópsia. Essa alteração que deu. Sim, faz ressonância magnética multiparamétrica da próstata também. Para poder ter esse acompanhamento. Sim. Mas em casos de diagnóstico, o tratamento, doutor, é a radioterapia e tem a cirurgia também? Sim. Nos cânceres local ou localmente avançado, realiza a cirurgia ou a radioterapia, braquiterapia, e em alguns casos pode se associar até hormonoterapia, né? Nos casos mais avançados. E quando se fala na cirurgia, o que consiste essa cirurgia, doutor? O que vai mudar para o homem? Sim, a cirurgia para câncer de próstata é a prostatectomia, vesiculectomia radical, onde se remove a próstata e as vesículas seminais, no intuito curativo, né? E ela pode afetar a potência. Pode afetar. Pode afetar a potência e a continência. Isso acontece de afetar a potência e a continência quando o tumor ele está um pouco mais avançado ali localmente, né? Que não dá para preservar tão bem os feixes vasculo nervoso. Então pode causar impotência dependendo do estágio? Pode, é bem baixo. Essas complicações, né? 5%, 10%. Né? Por isso da importância de se fazer os exames de rotina uma vez por ano, que quanto antes descobrir melhor, né, doutor, para o tratamento ser um sucesso. Com certeza. E mais eficiente também, né? Com certeza. É muito importante fazer essa rotina anual, que você com o intuito de prevenção, né? Você previne, você faz um tratamento mais adequado e aumenta muito a chance de cura. Quando o câncer se espalha, a chance de cura é zero, né? Faz um tratamento mais paliativo. Agora, falando de mito e verdade, doutor, quando a gente fala de câncer de próstata, é uma doença só para quem já para o idoso, assim, né, acima dos 50 anos, ou não? Existem casos de jovens também que já têm a doença? Olha, pode acontecer casos em pacientes com menos de 50 anos, sim. Às vezes, muitas dessas vezes associados a fatores genéticos, que né? Alguém da família já teve. Alguém da família já teve. E também, em pequena proporção, até relacionado a mutações de genes, igual do câncer de mama, BRCA1, BRCA2. Então, nesses casos, pode acometer indivíduos com menos de 50 anos.
Então, tem que ficar atento, né, Tem que nesse ficar histórico familiar. Começar com os 45 anos de idade no histórico familiar de câncer de próstata. E ficar atento, né, caso já tenha algum caso na família aí confirmado da doença, né? Sim. No caso de homens. Doutor, outra pergunta que chegou é sobre a vasectomia. Ela pode causar o câncer de próstata ou não? Isso é um mito? Isso é um mito. A vasectomia não está relacionada ao câncer de próstata. É um procedimento com o intuito de fazer esterilização no homem, onde se secciona um segmento dos ductos deferentes, bilaterais, o direito e o esquerdo, mas ele não impacta no câncer de próstata. Não impacta, né? Então, aí é um mito respondendo às questões, né, das pessoas que têm dúvidas ainda, né, doutor, sobre o câncer de próstata. Agora, doutora, a gente está falando de causas, né? Quais são as possíveis causas? Além dessa questão hereditária, de casos na família, alimentação, doutor. Cada vez mais há evidências de que o câncer de próstata está relacionado ao estilo de vida bem desregrado que a gente vem tendo, né? Ingestão de muitos alimentos industrializados, processados, embutidos, rico em gorduras ruins, né? Alimentos ruins. Então, está relacionado. Então, também se diz que o controle de estresse, do sedentarismo, hábitos de vida saudáveis, ingestão de frutas, verduras, lazer, também contribui para a prevenção. Ótimo. Doutor, outra questão é sobre a próstata aumentada. Não é diagnóstico de câncer, mas tem a próstata aumentada. O que pode ser, doutor? A próstata aumentada geralmente é a hiperplasia prostática benigna, né? A hiperplasia nada mais é que o crescimento de células da próstata que vai se desenvolvendo, vai crescendo desordenadamente e vai aumentando o tamanho da próstata, né? E resultando na hiperplasia prostática benigna, que acontece na zona de transição da próstata, mais central, e vai comprimindo a uretra prostática e causando alguns sintomas do trato urinário inferior, como diminuição do jato urinário, mau esvaziamento da bexiga, aquela intermitência, né? Urina várias vezes. E pode ter incontinência também? A hiperplasia prostática ela não costuma causar incontinência, mas, porém, em estágios mais avançados, quando causa retenção urinária, pode causar uma incontinência por transbordamento, né? Que é menos comum na hiperplasia, é mais comum em pacientes que têm bexiga neurogênica, né? A bexiga que não funciona. E aí, nesse caso da próstata aumentada, o tratamento é um acompanhamento, doutor, ou é cirúrgico também? A hiperplasia prostática pode ser tratada com medicamentos, muitas vezes sem prejuízo, mas com a evolução que não está melhorando com o uso de medicamentos, tem que ser realizado cirurgia. E daí depende do tamanho da próstata e a hiperplasia prostática é a patologia benigna da urologia que tem mais modalidade de tratamento. São vários N's. E pode causar dor? Pode causar um pouco de dor, desconforto. Sim. Um desconforto, sim, porque estreita muito a uretra prostática. Ótimo. Doutor, outra pergunta que entra nos mitos e nas verdades é sobre homens negros. Tem mais probabilidade de desenvolver o câncer de próstata? Sim, esse estudo americano, onde definiu que pacientes com afrodescendentes deveriam iniciar o rastreio do câncer de próstata com 45 anos, foi identificado maior quantidade de câncer de próstata em indivíduos raça negra com idades de 45 anos. Então, é uma verdade, então, que pode acontecer em maior probabilidade o homem negro desenvolver. Sim, afrodescendente. Sim, afrodescendente e prematuramente, né, antes dos 50 anos. E aí, nesse caso, eles devem começar a fazer esses exames de rotina da próstata antes? Sim, eles devem iniciar a rotina da próstata aos 45 anos. Aos 45. E aí, doutor, até os 45, o homem, né, além dessa questão de ficar atento se teve algum caso já na família, 1 ou 2 ou 3 casos na família, tem mais alguma coisa que o homem tem que estar atento quando o assunto é próstata até os 45 anos, doutor? Que é aí que começa essa rotina dos exames? No caso do câncer de próstata, não. Já foi bem definido, afrodescendentes.
e histórico familiar de câncer de próstata com 45 anos de idade. E sem fatores de risco e sem histórico familiar de câncer de próstata aos 50 anos. Aos 50 anos. Agora, doutor, quando a gente ainda fala no preconceito, né? Que apesar de a gente ter muitas informações, orientações, conscientização, ainda assim a gente sabe que existem homens que ainda têm o preconceito de fazer os exames. Não só o PSA, mas principalmente o exame de toque. Doutor, o doutor que tem vasta experiência nessa área, o que o doutor teria a dizer para esses homens, doutor, né? Que é tão importante, o quanto é tão importante fazer os exames, manter essa rotina em dia, para deixar esse preconceito, né, de lado. Que muitos homens que fazem os exames, quando a gente ouve, né, eu como jornalista já ouvi muito, se eu soubesse que era só isso, que era tão rápido assim, eu já teria feito antes. O que o senhor teria a dizer, doutor, justamente para conscientizar ainda mais os homens que ainda têm ou carregam consigo esse preconceito? A mensagem que eu posso dar para esses pacientes é para eles vencerem esse preconceito, porque esse preconceito muitas vezes pode levar a uma doença subdiagnosticada, não diagnosticada, e a uma doença que não vai ter cura, né? Então, é importante vencer esse preconceito, realizar a partir dos 50 anos a rotina da próstata, que pode acontecer da gente diagnosticar em casos iniciais e muitas vezes o paciente não tem, né? O câncer também, então é importante fazer a partir dos 50 anos para a gente poder identificar os casos que tem em diferentes graus Precocemente, né? Precocemente e tratar adequadamente em cada estágio. E não é porque você fez esse ano o exame, foi lá, fez o PSA, fez o toque retal, que o ano que... Aí não deu nada, né? Muito boa notícia. Mas isso não significa que no próximo ano ele não precise fazer essa rotina de novo. Pelo menos uma vez por ano é necessário, né, doutor? Com certeza. Pelo menos uma vez no ano é necessário, porque o câncer, ele é indolente e ele pode se desenvolver, infelizmente, de um ano para o outro. Para o outro. Então, é preciso manter essa rotina em dia. É necessário, é importante, é essencial manter essa rotina em dia e realizar todo ano o toque retal e o PSA. Um complementa o outro, né? Complementa o outro. Tem jeito. Realizado os dois. Doutor Rafael Lage aqui com a gente hoje, urologista. Eu quero agradecer a sua participação aqui no HFC Cast. Muito obrigada por trazer tantas informações, falar um pouco sobre esses mitos e verdades. E a gente aqui, né, o nosso objetivo, nossa missão é conscientizar cada vez mais, principalmente no Novembro Azul, os homens. Doutor, obrigada. Eu que agradeço muito, Mônica, a toda a equipe do HFC Cast, por poder compartilhar, esclarecer um assunto tão importante, né? É o segundo câncer que mais leva a óbito no Brasil, só perde para o câncer de pulmão. Então, é muito importante a prevenção e o diagnóstico precoce. Tá aí, então. Obrigada, doutor. Às ordens. E olha, quero agradecer você que nos acompanhou, você que é mulher, conscientize seu marido, seu irmão, seu pai, e você que é homem, deixa o preconceito de lado e vai fazer esses exames que são necessários para essa prevenção. E você pode também acompanhar outros episódios do HFC Cast, tanto no nosso canal do YouTube, no HFC Saúde, como também pelo Spotify. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!